de atividades do nosso canteiro. Pedimos, pois, a vossa presença, Mestre, como sabemos que já se encontra conosco, para que juntos possamos fazer um trabalho de paz, de harmonia, junto aos nossos irmãos que trabalham nesta casa conosco. E assim, Mestre, com a tua permissão, damos por iniciados os trabalhos desta noite, com votos de muita paz para todos. Que assim seja. Passaremos agora a palavra ao nosso irmão Ricardo, que fará a palestra desta noite. Muito boa. Estão me ouvindo? Então, muito boa noite a todos. Muita paz e muita inspiração na noite de hoje, né? Assim seja. Bom, é um prazer estar aqui pela primeira vez presencial, né? Eu já fiz uma palestra online, né? Eu estou no canal do YouTube do Canteiro, mas nunca vi no Canteiro físico, não pode, estava faltando essa parte. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje, estar conhecendo a casa, que eu já sabia da existência, tenho amigos que frequentam aqui, inclusive, que fazem palestra aqui. Então, estava faltando eu estar aqui também, né? Então, muito obrigado por me convidarem, por me receberem, né? E a noite de hoje, né? Assim, esses livros de Emmanuel, né, que é chamado da série Fonte Viva, eu acho assim, a minha opinião, uma obra impecável de Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, né? Outros livros as pessoas questionam, os livros históricos, etc. Tem uma série de polêmicas, né? Entre os espíritas e os não espíritas também, mas a série Fonte Viva, para mim, ela é impecável, né? Os 4 livros, né? E a gente está com o tema hoje justamente do livro Fonte Viva, que na verdade eu nem chamo capítulo, né? Eu boto ali lição. Então vamos ver hoje a lição 32 do livro Fonte Viva, né? Que assim, que Emmanuel pega, né? Partes, amplia o nosso entendimento tanto dos evangelhos, quanto das epístolas, quanto dos atos, tudo que corresponda ao ensinamento evangélico, né? É ampliado por Emmanuel e sem tirar o respaldo da codificação de Allan Kardec. É isso que, então ele acrescenta, ele não substitui, ele acrescenta, né, ao que a codificação já nos traz, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Então tem esse acréscimo maravilhoso, acrescentando partes, né, que não foram faladas, por exemplo, na codificação. Então, essa parte aqui, e que ele se refere no capítulo 32, deixa eu passar aqui, justamente está em Lucas, no capítulo 10, no versículo 42. Eu posso pegar o microfone? Né? Eu não gosto. Eu gosto de me mexer. Pronto, assim é melhor. Pronto. Então, Lucas, esse trecho, Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Primeiro a gente tem que saber que Maria é essa, porque tem muitas Marias, né, no Evangelho, a própria mãe de Jesus. Essa aí é Maria, irmã de Lázaro, que tem Maria e Marta, ok? Então é um momento em que Jesus chega na casa de Lázaro, né, se reúne na sala, e aí Marta vai preparar as coisas para servir os convidados. Imagine Jesus e sua comitiva, né? Um monte de gente para comer, para beber, né? E Marta está ali fazendo as coisas sozinha, enquanto Maria está sentada aos pés de Jesus, ouvindo ele, né? O que deixa Marta indignada, porque eu estou aqui trabalhando sozinha para servir todo mundo, e você está aí sem fazer nada, né? Ouvindo. E aí Jesus chama a atenção dela. Olha, Marta, ele não desfaz do trabalho de Marta, né? Mas ele diz, Maria está aproveitando a boa parte. Você está muito preocupada com os afazeres materiais, enquanto Maria está buscando o conhecimento espiritual, né? Então é isso que ele quer dizer. Então,
Maria, ela está buscando a boa parte. Quer dizer, qual é a boa parte? A parte do espírito. E não a parte material com que Marta está excessivamente preocupada. Então é importante notar aí que não é se desfazendo do trabalho de Marta, que é importante sim, né? Todo o trabalho doméstico, tudo é trabalho. Mas que há coisas mais importantes, mais urgentes, que são as coisas do espírito. Não sei se vocês estão assistindo essa série maravilhosa aí, The Chosen, né? Que está na Netflix, que amplia a história oficial, né? Tem as histórias, e eles ampliam, eles recriam algumas histórias, o que é assim, eu acho ótimo recriar histórias, porque não deturpa nada, né? E nessa cena aí, né? Tem essa cena na última temporada, teve essa cena na casa de Lázaro, e Jesus fala, olha, faz toda essa fala oficial depois disso, mas agradeçamos também o trabalho de Marta, né? Que ela está fazendo. Mas Marta, venha estar conosco, aproveitar também essa boa parte, que é importante. Aí Marta senta-se também, ouve Jesus, e o trabalho doméstico, todo mundo vai colaborar, os seguidores dele levantaram e foram também fazer as coisas, de servir, de limpar, de arrumar. Aí, mas isso não está na escritura oficial, mas é óbvio, é o que a gente faria, e Jesus não faria também? Então, uma coisa não desmerece a outra, né? Então, a análise de Emmanuel, ele diz, não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas, em todas as coisas. Isso aí, que é que ele está se referindo? A nós. Nós temos coisas boas, sim, né? Temos coisas ruins? Temos dificuldades? Temos. Mas temos coisas boas. Então, quando a gente faz prevalecer as coisas boas, não é que apagam as coisas ruins, né? Mas quando a gente deixa prevalecer a boa parte, a gente realiza o bem, né? E realizar o bem é o melhor caminho para nos livrarmos do mal. Porque não adianta só não fazer o mal. Para não fazer o mal, basta você não fazer nada. Nada. A inércia é o suficiente para não fazer o mal, né? Tem a gíria baiana, ó, me tire de problema. Mas se você não tiver problema, como é que você vai crescer espiritualmente? Me tire de problema desnecessário, aqueles que a gente procura desnecessariamente. Aliás, não é bom procurar problema, né? Agora, quando ele chega naturalmente até nós, é bom que a gente saiba lidar e não passar por cima, que é o que muitas vezes fazemos. Então, fazer prevalecer a boa parte é saber lidar com os problemas. Alguns nós não temos que resolver, temos que vivenciar e contornar. Nem todo problema é para ser resolvido, concordo. Mas outros é para a gente resolver da melhor maneira possível. Cabe o discernimento e a maturidade para saber diferenciar uma coisa da outra, né? Então aqui, Emmanuel faz essa comparação, ó. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. O fogo destrói realmente, o incêndio é uma grande tragédia, mas o fogo purifica também. Isso é fato. Isso aí não precisa, isso é científico, isso nem tem nem muito o que discutir, né? A pedra é contundente, mas consolida a segurança. Jesus já dizia, constrói a tua casa em cima da pedra e não em cima da areia, porque quando vier a chuva, ela não vai cair, não vai afundar. Então a pedra serve para machucar, mas serve também para edificar e dar segurança. É o direcionamento que a gente dá à pedra. Qual o bom uso da pedra? Qual é a boa parte da pedra? A segurança, né? A solidez, e não o instrumento de agressão, né? Apedrejar alguém no meio da rua, né? Como a gente vê muito na antiguidade. Aliás, na antiguidade não, ainda tem lugares hoje no planeta Terra que ainda tem essas barbaridades. Infelizmente. Lugares ainda que parecem que vivem na antiguidade. Se a gente for notar que as mulheres são tratadas como cidadãs sem importância, né? E tudo mais, né? Eu não quero ampliar muito isso aqui, porque eu não quero entrar nessa discussão religiosa, não, né? Mas a gente tem ainda sociedades no planeta
em que as mulheres ainda são tratadas assim, em que parece que vivemos na Idade Média, que as mulheres ainda recebem 70 chibatadas porque desobedecem a um homem. Aqui no Brasil a coisa não acontece assim dentro da lei, mas acontece constantemente. Ainda que haja punições, ainda que haja toda uma série de coisas, né? Mas a gente vê que ainda as pedras ainda rolam aos... Eu estou citando a mulher no caso, né? Mas as pedras ainda rolam muito aos mais fracos, né? Então, a ventania açoita, todavia, ajuda a renovação. Né? O vento renova, o vento derruba, mas também renova. Né? A enxurrada é imundície. Enxurrada é um negócio horrível. Eu já estive uma vez numa cidade do estado do Rio de Janeiro que teve uma enchente. Eu presenciei uma enchente. Olha que momento lindo, né? Inclusive, eu andei num barco pelas ruas da cidade. Né? E aí, qual é o resultado disso quando a água baixa? Opa! Isso é o vento. Qual é o resultado disso quando a água baixa? Muita lama. Né? Porém, essa enxurrada que traz lama também aduba a terra, os elementos. Né? É algo assim, né? A chuva, ela realmente, a tempestade destrói, mas purifica o ar também. Purifica o ar. Então, comparativamente, Emmanuel vai fazer isso conosco, né? Há criaturas que se revelam negativas em determinados setores da luta humana, mas que são valiosos em outros. Então, assim, a gente não pode avaliar uma pessoa por uma situação. Tem pessoas, gente, que são realmente ruins em determinadas situações, mas que são boas em outras. E eu digo isso no sentido intelectual, no sentido moral. Né? Tem gente, eu conheço uma pessoa que não tem paciência com nenhum tipo de pessoa, mas tem com criança, mas não tem paciência com adulto. É? Mas é isso. Tem gente que são traços de personalidade que a pessoa tem. Então não existe ninguém totalmente imperfeito e nem ninguém perfeito na nossa condição evolutiva atual. Não há ninguém totalmente ruim, nem ninguém totalmente bom. Uns têm mais virtudes do que vícios, outros têm mais vícios do que virtude. E aí o que tem mais é o que prevalece. Então, aqueles que prevalecem os vícios vai ser normalmente uma pessoa ruim para si mesmo e para os outros. Mas isso não quer dizer que o que ele tem de bom não exista. Só não está prevalecendo no seu viver comum. Né? Então, a apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existe no plano em que evoluímos. Isso aí, gente, é óbvio, né? A gente vê Emmanuel falar o óbvio, mas a gente não se atenta. A gente não aprendeu isso com Emmanuel, não. A gente se deu conta de que a gente já sabia disso, só que a gente não lembra. Né? Basta olhar para a gente mesmo. Eu sou completamente ruim? Eu sou completamente bom? Se vocês forem em determinado ambiente de pessoas que viram o meu lado não muito bom, qual a sua opinião sobre Ricardo Dib? Vão falar horrores sobre mim. Verdade ou mentira? Verdade, porque eles viram o meu lado ruim, vai ser verdade. Mas eu não sou só aquilo. Vocês vão falar com pessoas em outro ambiente na qual eu exerci o meu lado bom. O que é que você acha dele? Uma pessoa boa, uma pessoa legal. É verdade? É verdade também. Por isso, assim, quando Jesus fala a boa parte, é que a gente faça prevalecer, né? Pegar essa boa parte que eu consigo nesse ambiente e tentar levar para o meu comportamento naquele outro, que é muito difícil. Porque aqui eu estou com a galera que eu gosto, ali eu estou com a galera que eu não suporto. Eu quero ver pelas costas. Mas aí é que está a prova. É aí é que está o trabalho espiritual, é aí que está o crescimento.
E quando eu me arvoro o título de espírita, eu tenho o dever de assim fazer. Não é uma obrigação, porque ninguém me obriga. Obrigação é uma coisa que vem de fora para dentro, alguém nos obriga. Não, ninguém me obriga. Eu tenho um dever de dentro para fora, porque eu tenho esse aprendizado. Né? E quando a gente aprende, a gente cria responsabilidade. Quanto mais a gente sabe, mais a gente é responsável por aquilo que faz. Porque você não pode atestar ignorância. Você sabia, fez porque quis. É óbvio que a gente erra, mesmo sabendo, por causa das nossas fraquezas, a gente tropeça mesmo, a gente sabe muitas vezes que, mas a gente muitas vezes não resiste. Tem coisas que realmente são mais difíceis, mas são nessas coisas mais difíceis que a gente tem que estar mais atento. Aí requer atenção. Às vezes, calar a boca é melhor do que falar. Ah, eu não vou calar minha boca, não está pensando o quê? É melhor calar. É complicado calar a boca, gente. Eu aprender a calar a boca foi muito difícil. Calar a boca mesmo, sabe? Ah, mas se a gente engolir pode fazer mal à saúde. Mas não é para engolir, é para diluir. Não é assim que Joana de Ângeles fala? Nós temos que diluir as coisas ruins. A gente não tem que engolir e guardar. Kardec e os espíritos benfeitores já falam isso na codificação com outra linguagem. A gente tem que saber lidar, saber criar as virtudes dentro de nós para superar os vícios. E aí eu gostei que Joana de Ângeles pega esse princípio e acrescenta o verbo diluir. Eu adoro esse verbo diluir. Só aprendi nos livros de Joana. Diluir o mal que há dentro de nós. E como é que faz isso? Oração, meditação, respirar fundo e reforma íntima. Não tem jeito, né? Não tem jeito. E quando tropeçar, fazer o que não presta, saber voltar ao prumo e entender que você vai sofrer as consequências daquilo que você fez. E quando chegar a consequência, você saber receber a consequência com caráter. Porque foi você que procurou, você sabia. Né? Olha que responsabilidade. Você pode até fazer o mal, mas hoje você sabe que vai ter consequências. Então, faça o que tu queres, mas depois assuma teu peixe. Né? Assuma seu peixe, você que fez, você que quis. Né? Então, aqui. O criminoso acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que te estende o copo d'água. Olha que interessante. Eu estou relendo agora o livro Libertação, de André Luiz, e o benfeitor Gúbio, ele é maravilhoso, Gúbio, né? Quem lê o livro conhece, né? Gúbio, ele é de uma paciência, ele é de uma generosidade, está ali 2 magnetizadores torturando num processo obsessivo uma alma muito querida dele, que ele tem como filha do coração. E André Luiz fala, por que Gúbio não reage? Por que não expulsa esses obsessores a golpe de magnetismo? E livra ela disso. André Luiz fica naquela... Como nós pensaríamos como ele, né? Que André Luiz é nós ali, naquele momento. E ele não. Ele lida com generosidade, com os magnetizadores e tal. E aí depois ele descobre que um dos magnetizadores tem um filho que está sofrendo no manicômio com problemas mentais, agravado por um processo obsessivo, com a esposa desencarnada, via suicídio, ó que maravilha, e a mamãe, que está lá querendo proteger o filho, a própria mãe, mas está o obsediando. Então ele vai... Se chama Silveira o nome do rapaz, se eu não me engano. Então Gúbio vai com ele até esse lugar e liberta o filho, sabe? Aí ele desarma. Ele, agora eu queria pedir de coração que você fizesse o mesmo pela minha filha. Ele não, sabe? Então ele procura o caminho do bem para auxiliar. E aí André Luiz, quando observa aquilo, fica com vergonha. Meu Deus, tá? Grande. Mas ele mesmo confessa, Gúbio, nas páginas seguintes, que fora ele tão ditador contra aquele que estava
atormentando aquela filha dele. Tão ditador, tão prepotente, tão indiferente. Por isso que ele entendia o momento que eles estavam passando. Ele não tinha o direito de julgar, muito menos de combater, e sim de auxiliar. Rúbio, que era criminoso no passado, hoje era benfeitor e não julgava os criminosos. Ele, na verdade, socorreu a todos. É complicado. O crescimento espiritual não é fácil, gente. É lidar com o sofrimento sem desequilibrar. Lidar com o sofrimento sem desequilibrar é muito difícil. Imagina você ver um filho seu padecendo de uma enfermidade, à beira de desencarnar. Você enlouquece. Somente as mães, né? Mas a prova é lidar com equilíbrio. Isso que eu digo, é uma prova muito difícil quando a maternidade é para ter filhos com problemas ou filhos que desencarnam. Só ver o filme As Mães de Chico Xavier. Lindo demais aquele filme. Lindo, comovente e que nos dá uma lição muito séria. Né? Mesmo assim, mas eu não quero passar por isso. Tomara que não, né? Mas, então o companheiro do qual descobres agora uma faixa de treva, pode ser depois o irmão sublimado que te convida a um bom exemplo. Então, esses dois aqui se completam, né? A tempestade da hora em que vivemos é muitas vezes a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. A tempestade que destrói agora purifica o ar para que depois nós vivamos melhor, num ar mais puro, menos poluído. Dizem que às vezes a psicosfera do planeta, isso aí, né? Isso aí ouvindo uma palestra, mas que a psicosfera do planeta, mas tem lógica, né? Fica tão densa num período carnavalesco, tão densa, tão materializada, que até uma chuva ajuda a diluir. Por isso, quando dá aquele toró no carnaval, é bom. É bom, né? Para ajudar. As pessoas que estão pulando não gostam muito, não. Eu mesmo, quando já pulei carnaval, tomei muita chuva. Aí chegar na quarta-feira de cinza, gripado, com bronquite, tudo, né? Fazer o quê? Mas, eu disse, não, que bom, né? Eu fiquei doente, mas a psicosfera foi limpada. Que maravilha, né? Então, gente, olhar as coisas pelo outro lado também é complicado. Olhar um mal e enxergar que dali sai um bem, nem sempre as nossas percepções permitem isso. Tem a história famosa de Bezerra de Menezes e nosso querido Divaldo, que o marido lá uma esposa, ela pediu ajuda, que Divaldo fosse dar um passo, o marido dela estava moribundo, né? E aí ele foi lá, deu um passe, aí apareceu o doutor Bezerra. Ele fez, será que ele vai ficar bom? Aí o doutor Bezerra, claro que ele vai ficar bom. Claro. E aí ele falou para a esposa, ele vai ficar bom. Falou com firmeza. E o cara morreu no dia seguinte. Aí quando ele foi lá visitar, estava lá o velório do cara. Aí quem você disse que ia ficar bom? Aí Divaldo, mas doutor Bezerra, assim você acaba com minha credibilidade. O que é que você me perguntou, Divaldo? Se ele ia ficar bom? Tá, ele está começando a ficar bom. Agora que a gente já tirou ele do corpo doente, ele está recebendo outro socorro. Já está sendo retirado dele todos os miasmas, ele já está se reequilibrando. Ele está ficando bom. Não foi isso que você perguntou? Não pergunte a um espírito nada se você não quer uma resposta do ponto de vista espiritual. Né? Porque ele sempre vai dar uma resposta espiritual. Então, doutor Bezerra não mentiu, né? Divaldo que entendeu errado. Como nós entenderíamos, né? Vai ficar bom? Ok? Então, busquemos o lado melhor das situações e dos acontecimentos e das pessoas. Busquemos o lado melhor, gente, das coisas, das pessoas, né? Mas será que todo mundo tem um lado bom mesmo? Será que esses terroristas têm um lado bom? Tem, mas no momento está abafado pelo fanatismo. E eles vão reparar isso em algum momento, né? Vão reparar isso em algum momento. A gente vê o lado bom das pessoas, não é que a gente não vai ter cuidado. É diferente.
Não é que a gente não vai ser vigilante com as pessoas, não é isso. A gente tem que ter vigilante, sim, para a nossa própria segurança, mas não condenar as pessoas pelos erros, porque nós também, se não cometemos agora, já cometemos muito e precisamos também de indulgência. Nós também precisamos de indulgência e de misericórdia o tempo todo. Eu mesmo preciso toda hora. Eu dou trabalho à espiritualidade. Eu dou trabalho mesmo. Eu sou um menino que dá trabalho à espiritualidade. Né? Na hora que eu for restituir isso em trabalho também, vou ter que trabalhar muito para restituir todo o trabalho que eu dou. Imagine. Né? Então, Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais será roubado. Porque tudo que a gente adquire espiritualmente, a gente leva. Quando a gente desencarna, quando o corpo morre, nós não levamos nada, riqueza fica aí, né? Apegos ficam tudo aí. Tudo aí. O que a gente leva são as nossas conquistas da inteligência e os nossos valores morais. Esse é o real tesouro. Tesouro não, estou falando igual agora o Cebolinha, né? Tesouro. Nosso real tesouro, que ninguém rouba e que nem as traças corrogem, nem o ferrugem, né? Nada disso atinge. Porque esse é o tesouro verdadeiro. É a nossa verdadeira bagagem. Uma vez, há muito tempo atrás, numa galáxia distante, eu estava muito revoltado. Revoltado, com uma série de coisas. E aí um amigo espiritual me mandou uma carta curta. Curta, porém profunda. O que você... Eu só vou falar só um trecho. O que você veio buscar aqui na Terra é para levar na mente e no peito. Então, pare de reclamar pelos presentes que a vida não lhe dá e que você se julga merecedor. Aí acabou comigo. Acabou comigo. Está lá, cartinha guardada. Revoltado porque eu não conseguia coisas que eu almejava. Então, e eu tive a bênção desse recado, né? Receber, né? A pessoa que você for dar um recado desse, um espírito mandar uma carta, vai dizer que é o demônio. Né? Ah, pelo amor de Deus, tem mensagens que chegam lá no centro. Ah, você tem coragem de falar para fulano? Eu não. Eu mesmo não. Vai dizer, vou me chamar de maluco, vai me chamar de endemoniado, né? Tem muita coragem, não. Nem sempre. Às vezes sim, outras vezes não. Depende da situação. Né? Infelizmente. Então, gente, a nossa boa parte, a nossa parte melhor é aquela que deve crescer e frutificar, porque só fazendo bem a gente vai superar o mal. Como é que se resolve a escuridão? Acendendo a luz. Né? Então, o que a gente está aqui buscando a perfeição, mas a perfeição existe, perfeito não é só Deus? Né? O Livro dos Espíritos tem lá o capítulo Perfeição Moral, lá no livro 4, né? E que fala, né? Sede perfeito como vosso Pai é perfeito. Nós somos perfectíveis. Não vamos alcançar a perfeição agora, só nessa encarnação. Mas nós somos perfectíveis. Mas podemos alcançar uma felicidade relativa. Porque a perfeição, gente, está na plenitude espiritual. Essa é a verdadeira felicidade, a felicidade que não é desse mundo. Quando Jesus fala a felicidade não é desse mundo, não é para todo mundo ser triste, não. Mas está falando da felicidade plena. Que só o crescimento espiritual, a busca da perfeição espiritual, nos proporciona. Será que Jesus estava infeliz no momento que estava sendo torturado e crucificado? Ele deixou de ser feliz? Não, porque ele é um espírito pleno. Mas ele lamentou profundamente.
porque ele sabia os espinhos que todos aqueles iam colher pela lei de causa e efeito, pelo livre-arbítrio de cada um, que nenhum espírito pode interferir, nem mesmo Jesus pode interferir nisso. Porque é lei, é a lei de Deus, ele não pode interferir. Então, quando ele fala, perdoa, Pai, que eles não sabem o que fazem, é que ele estava prevendo as amarguras que colheríamos com aquele ato. Ele bem sabia, né? Mas sabe que o ser humano tem uma caminhada, e que aquilo ali é só um estágio evolutivo de cada um. Né? Então, assim, no capítulo 1, né, do Livro dos Espíritos, no livro 4, capítulo 1 do livro 4, são 4 livros, gente, livro 1, 2, 3, 4. Né? Todo mundo sabe, são 4 livros em um. Então, no 4º livro, a questão 920, ele pergunta se o homem pode gozar na terra uma completa felicidade. A gente já sabe que a resposta é não. Né? Ele vai dizer, deixa eu pegar aqui. Desculpa aí, gente. O tempo passa, a vista vai enfraquecendo. Fazer o quê? Não, já que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Nós estamos ainda no mundo de provas e expiações. Porém, depende dele suavizar seus males e ser tão feliz quanto possível na terra. A gente pode suavizar as nossas provas, basta que a gente procure praticar o bem. A gente não pode se livrar das provas, mas podemos suavizar as nossas provas. Podemos até abreviar as nossas provas, imagine. E muitas vezes, gente, desencarnar rapidamente numa enfermidade grave é um presente. Um presente. Teve um caso famoso na literatura, eu não lembro onde é que eu li isso, mas que a pessoa, acho que foi num dos livros, não sei se foi de André Luiz ou foi de Filomena, eu não lembro agora a obra, gente. Mas que um homem estava nas suas provações, tem uma doença grave e que duraria o curso de anos de sofrimento. Mas ele desencarna com meses. E nós fazemos o julgamento, coitado, ficou doente e morreu tão rápido. Não, ele recebeu uma bênção, que ele ia sofrer muito mais. Entendeu? Mas a gente tem dificuldade para entender isso. É? Até o próprio passe, gente, muitas vezes é para ajudar a desencarnar, viu? A gente procura o passe para curar o corpo, né? Normal, a gente quer saúde, é normal. Mas tem um amigo meu que ele dava passe em um asilo, não, esse nome é feio, né? Um abrigo de idosos. Ele dava passe nos idosos doentinhos e com 2 dias, até um, desencarnava. Aí dizia que ele matava os velhinhos. O cara matava, o pessoal olhava feio, porque ele estava matando os velhinhos, matando as velhinhas. Não, ele estava ajudando no processo de desencarnar, que poderia ser mais cumprido. Entendeu? Claro que eu não estou querendo que ninguém queira morrer aqui, não é isso não, viu, gente? Mas a gente entender que é um fenômeno natural e que faz parte. E que muitas vezes para o espírito é benefício, é triste para quem fica, mas para o espírito é benefício. Né? Agora, isso é maluquice falar em um meio que... Se isso soa meio louco em um meio espírita, quanto mais no meio não espírita, né? Uma coisa dessa. Tom Bezerra, na luta contra um processo obsessivo do filho dele, ele tinha 6 filhos, um dos filhos dele passava por um processo obsessivo grave, alienante, prostrador. E ele, na doutrinação, na mediúnica, com esse espírito, que libertasse o filho dele, e o espírito disse, olha, eu aprendi a te amar, falou para Bezerra. Eu vos amo, eu te reconheço o seu amor por mim, eu já te amo também. Mas eu não posso, porque se eu largar o seu filho agora, ele está tão ligado a mim energeticamente que ele não vai sobreviver. E doutor Bezerra diz, é preferível que o corpo dele pereça e que ele se liberte desse. Quando ele volta para casa,
o filho dele volta à consciência apenas para se despedir dele. Então são coisas, gente, que o senso comum não entende. O que é a vida espiritual, o que é a gente ter compreensão da vida espiritual. Não é desprezar a vida material, não, muito pelo contrário, a gente tem que valorizar que é um instrumento de evolução, mas entender que a vida espiritual, ela é acima, ela é mais importante, essa que tem que prevalecer. Entendeu? Então, podemos, então, ter uma felicidade relativa enquanto encarnados. Depende da nossa atitude. Né? Podemos ter os nossos sofrimentos apaziguados. Depende da nossa atitude. Né? E a questão 921, para a gente encerrar, ele faz a pergunta, Allan Kardec faz a pergunta na mesma linha. Compreendemos que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso, cada um pode assegurar uma felicidade relativa? Isso eu acabei de falar, né? Quase sempre o homem é o artesão da sua própria infelicidade. Porque diante dos problemas, a gente prefere a revolta. Diante de um diagnóstico de doença, a gente prefere o desespero. Diante de um problema, a gente gera a revolta. Quando uma pessoa nos decepciona, a gente quer enforcar. Né? Ou se a gente não quiser fazer, a gente deseja, tomara que quando atravessar a rua, o caminhão passe por cima. Mesmo que não verbalize, a gente fica. E mesmo que a gente não deseje, quando acontece, miserável, bem feito. Né? A gente fica nessa coisa tóxica, a gente se intoxica. Por isso, também quando a gente vai tomar um passe, nossa senhora, a gente vai dar um passe numa pessoa, tá uma carga. Né? Por isso que o médium, o passista tem que ser realmente uma pessoa não perfeita, santa, mas com um devido equilíbrio. Eu, quando fiz um tratamento espiritual, gente, eu estava com tanta energia acumulada que eu sentia dores. Quando passou a mão aqui, como se doía aqui, doía aqui, doía aqui. O que é isso, gente? Parece que eu tinha tomado umas pauladas. Não vou mais tomar esse negócio, não vou mais fazer esse negócio, não. Tomar passa, isso dói. Aí, ó, o senhor, que hoje ele é desencarnado, você está precisando. Por isso mesmo você não pode parar. E isso ficou tão no passado, eu nem lembrava mais disso, que uma pessoa falou no WhatsApp comigo mês passado, você lembra daquela situação? Eu falei, eu nem lembrava mais disso, aí eu sentia dor quando tomava passe naquela época. Imagine, né? Como a gente junta tanta energia ruim, que a gente materializa e podia ter se transformado numa doença grave, podia não estar aqui hoje, uma doença grave no corpo, mas graças a Deus, a misericórdia de Deus, eu recebi o socorro para que isso não acontecesse e eu não desencarnasse precocemente num suicídio indireto. Né? Porque a gente fala de suicídio indireto, é só os vícios, a pessoa que enche a cara, que come demais, não, mas tem um suicídio indireto quando a gente cultiva maus pensamentos, maus atitudes, a gente se envenena. Isso também é um suicídio indireto. A gente não pode se livrar de ter um mau pensamento, faz parte ainda da gente, mas a gente pode escolher não fixar esse pensamento. A gente pode escolher não acolher. Isso a gente pode escolher. É um trabalho fácil? Não. Mas é necessário. Tomar injeção é uma coisa agradável? Claro que não. Mas eu tive na emergência, né, em dezembro, em janeiro, o problema que eu tive, de tomar 3 injeções. Imagina, doeu não. Só sai assim, ó. Mas é necessário. Então, a gente saber lidar com os sentimentos ruins é necessidade para o nosso bem, acima de tudo. Então, a gente tem essa escolha. Tem um texto de Joana de Anjos, lá em Autoconhecimento. Não é
ruim você ter maus pensamentos, maus impulsos. O ruim é você dar vazão a isso. É não buscar o equilíbrio. Do mesmo jeito que a gente tem uma gripe, a gente, em vez de tomar o remédio, a gente procura a coisa para piorar a gripe. Né? Sai na chuva sem camisa de noite. Que tal? Né? Então é isso que a gente faz, né? Então, quase sempre o homem é o artesão da sua própria felicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa de muitos males e obtém para si mesmo uma felicidade tão grande quanto sua existência grosseira o permitir. Grosseira, opa, tô caindo. Grosseira porque o corpo físico ainda é algo grosseiro perto do espírito. Mas podemos ter uma felicidade relativa, sim. Mesmo em meio a dificuldades, em meio a lutas acerbas. Depende, a gente não pode evitar os problemas, mas podemos, repito, ou sendo até repetitivo, podemos aprender a lidar de forma saudável com eles, né? E usar os problemas, as dores, como aprendizado e degraus de ascensão espiritual, e não como revolta que nos rebaixa. Agora, isso dá trabalho, né? Por isso que muita gente foge do espiritismo achando que vai fugir da realidade. Porque o espiritismo nada mais mostra do que a realidade da vida espiritual e sua relação com a vida material. Então, tem gente que foge, desiste de ser espírita, achando que vai fugir dos problemas que o espiritismo lhe revelou. Né? Então, não adianta, gente. Né? Mas, graças a Deus, nós temos a misericórdia de Deus e temos esses amigos espirituais maravilhosos que estão aqui com a gente nesse momento, nos ajudando, nos amparando, não fazendo por nós o que a gente tem que fazer, mas nos amparando, nos inspirando, nos conduzindo e algumas vezes, gente, até carregando a gente no colo. Lembrem-se disso. Muita paz a todos. Fiquem com Deus. Bem, meus irmãos, ao final de tão interessante palestra, né, que nos faz refletir, vou dar aqui uns avisozinhos rapidinhos para a gente passar para os passos. Estamos com a campanha do Dia das Mães. Pedimos a todos que participem. Ajude na nossa campanha do Dia das Mães.